Esse futuro já começou, e a maioria das pessoas ainda não percebeu. Imagine acordar um dia e descobrir que metade das profissões conhecidas pela humanidade simplesmente desapareceu. Não por causa de uma guerra, de uma crise ou de uma catástrofe global, mas porque as máquinas se tornaram melhores do que nós, em quase tudo. Parece ficção científica, mas esse cenário já está se desenhando diante dos nossos olhos. No Japão, robôs cuidam de idosos em casas de repouso. Nos Estados Unidos, softwares redigem artigos jornalísticos. Na China, sistemas de inteligência artificial já substituem analistas financeiros inteiros. E o mais assustador, isso é só o começo. O que antes era uma revolução silenciosa nas fábricas agora está alcançando o coração da economia moderna, os empregos humanos. Se o século XX foi marcado pela mecanização do trabalho físico, o século XXI está sendo marcado pela automação do pensamento. Por milênios, o trabalho foi o eixo central da civilização. Foi através dele que o ser humano construiu cidades, ergueu impérios e desenvolveu tecnologia. Trabalhar não era apenas sobreviver, era existir. Mas e se o trabalho humano estiver se tornando obsoleto? Nos últimos 10 anos, vimos uma aceleração sem precedentes no desenvolvimento da inteligência artificial. Ferramentas que antes só executavam comandos agora tomam decisões. Elas aprendem, se adaptam e criam. O ChatGPT, por exemplo, é capaz de escrever roteiros, resolver problemas matemáticos complexos e até compor músicas originais. Enquanto isso, algoritmos como o Midjourney e o ImageFX transformam simples palavras em imagens dignas de artistas profissionais em apenas alguns segundos. É como se a humanidade tivesse criado algo que não apenas replica nossa inteligência, mas a ultrapassa. E isso levanta uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. O que acontece com o mundo quando o trabalho humano deixa de ser necessário? O que antes parecia impossível, máquinas assumirem o controle da criatividade, da lógica e da decisão, agora é uma realidade inevitável. As previsões mais otimistas dizem que cerca de 40% dos empregos atuais desaparecerão até 2035. As mais sombrias dizem que esse número pode ultrapassar 70%. Mas o mais interessante é que essa mudança não virá de uma explosão repentina. Ela será silenciosa, gradual e quase invisível, como uma maré que sobe centímetro por centímetro, até que, quando percebemos, já estamos submersos. Tudo começou com uma simples promessa: tornar o trabalho mais fácil. Desde a Revolução Industrial, o ser humano busca máquinas que economizem tempo, esforço e dinheiro. As primeiras fábricas movidas a vapor substituíram trabalhadores braçais. Depois, vieram as linhas de montagem, os robôs industriais, os computadores e, por fim, a inteligência artificial. O que antes era uma ferramenta virou um cérebro eletrônico capaz de aprender sozinho. E é aqui que a história muda de rumo. O aprendizado de máquina, o chamado machine learning, é o ponto de virada. Diferente das máquinas tradicionais, que só fazem o que mandamos, as novas inteligências aprendem com a experiência. Elas analisam padrões, preveem resultados e se aprimoram com o tempo. Isso significa que, a cada erro, elas ficam melhores. A cada nova tarefa, mais eficientes. É o oposto do ser humano, que se cansa, comete falhas e precisa descansar. Um exemplo impressionante é o da DeepMind, empresa do Google, que criou o AlphaZero, uma inteligência artificial que aprendeu a jogar xadrez do zero e, em apenas 4 horas, derrotou todos os campeões do mundo, inclusive os programas de xadrez mais avançados da história. 4 horas, sem instruções humanas, sem exemplos, apenas aprendendo com a própria lógica. Agora imagine esse mesmo poder aplicado a qualquer profissão. Médicos, advogados, motoristas, arquitetos, programadores, nenhuma área está segura. A automação não substitui apenas tarefas repetitivas. Ela está assumindo funções intelectuais, emocionais e criativas. Sistemas de inteligência artificial já realizam diagnósticos médicos com precisão maior que a de especialistas humanos. Em 2023, um algoritmo de radiologia acertou 99% dos diagnósticos de câncer de mama, superando os melhores médicos do planeta. Na música, inteligências artificiais produzem canções com estilos idênticos aos de artistas como Drake. E no cinema, deepfakes realistas recriam atores falecidos com tamanha perfeição que o público nem percebe a diferença. A tecnologia que nasceu para nos ajudar agora está aprendendo a nos substituir. Mas o impacto disso vai muito além da tecnologia. Ele atinge a própria estrutura social. Por séculos, o trabalho foi a base da identidade humana. As pessoas se definem por suas profissões. Sou médico, sou professor, sou engenheiro. Mas o que acontece quando essas definições deixam de existir? Se um robô pode ensinar melhor, diagnosticar melhor,
construir melhor e até criar melhor. O que sobra para nós? A verdade é que estamos prestes a viver a maior transformação social desde o surgimento da agricultura. Quando os humanos deixaram de ser caçadores e coletores, eles criaram uma nova forma de viver, sedentária, organizada e hierárquica. Agora, o fim das profissões humanas pode gerar uma nova revolução, o nascimento de uma civilização sem trabalho. Alguns acreditam que isso será o início de uma era de abundância. Com máquinas cuidando de tudo, os seres humanos poderão se dedicar à arte, à ciência, ao lazer e à filosofia. Outros acreditam que será o começo do caos, uma sociedade onde poucos controlam a tecnologia, enquanto o restante da população é deixado para trás. E há sinais reais de que isso já está acontecendo. Hoje, as 10 maiores empresas de tecnologia controlam mais riqueza do que 90% dos países do mundo juntos. Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft, Tencent, Alibaba e outras corporações estão moldando o futuro da economia, da informação e agora, do trabalho. Elas controlam os algoritmos que definem o que você lê, o que você compra e até o que você pensa. O curioso é que essa revolução não tem um rosto. Ela não é conduzida por líderes carismáticos, mas por códigos invisíveis. Linhas de programação escritas em silêncio que determinam o destino de bilhões de pessoas. A automação completa vai criar algo que os economistas chamam de desemprego tecnológico e estrutural. Isso significa que o trabalho não será apenas escasso, ele se tornará irrelevante. E o paradoxo é brutal. Quanto mais eficiente for o sistema, menos humanos ele precisará. Nos próximos 20 anos, estima-se que cerca de 1 bilhão de empregos possam desaparecer globalmente. Caminhoneiros, atendentes, analistas, secretárias, contadores, programadores, designers, até profissões criativas e intelectuais estão ameaçadas. Mas, ao mesmo tempo, novas áreas vão surgir. Profissões que ainda nem existem serão criadas para lidar com essa nova realidade, desde engenheiros de ética e inteligência artificial até curadores de realidade virtual. A questão é, essas novas profissões serão suficientes para todos? Provavelmente não. Assim como a Revolução Industrial criou novas funções, mas não impediu o desemprego em massa, a revolução da inteligência artificial também deixará milhões de pessoas para trás. E isso pode mudar completamente o equilíbrio global. Países altamente industrializados terão vantagem, enquanto nações com economias baseadas em trabalho manual sofrerão as maiores perdas. Imagine regiões inteiras onde o trabalho humano simplesmente deixa de ter valor econômico. Isso não é ficção, é previsão. Os impactos políticos também serão imensos. Se a riqueza for concentrada em quem controla a tecnologia, o poder político passará a ser medido não por quem governa, mas por quem programa. O mundo está se aproximando de um ponto de ruptura. Quando máquinas pensarem, criarem e decidirem melhor do que nós, a humanidade terá que se reinventar. Essa não será uma crise do trabalho, mas da própria identidade humana. E talvez a pergunta mais importante de todas seja: o que significa ser humano em um mundo onde a inteligência não é mais exclusiva nossa? Alguns acreditam que resistiremos, que sempre haverá algo que as máquinas nunca poderão replicar: a emoção, a empatia, o amor. Outros acreditam que a linha entre humano e máquina desaparecerá completamente, que o futuro pertencerá à fusão entre ambos. Um novo tipo de ser, meio biológico, meio digital. Mas há uma certeza: o trabalho, como conhecemos, está morrendo. E o que virá depois pode ser o nascimento de uma nova civilização. Uma onde o valor não será medido pelo esforço, mas pela capacidade de adaptação. No fim, talvez a maior ironia seja essa: nós criamos máquinas para trabalhar por nós, e elas acabaram assumindo o controle. E tudo isso começou com uma simples ideia: facilitar o trabalho humano.